Esse é o culto especial porque é o primeiro culto do ano. É a primícia, é o culto que nós dedicamos o ano ao Senhor. Quando nós anunciamos culto de dedicação do ano de 2024, não significa que nós podemos, de alguma maneira, transformar o ano, mas nós podemos atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas neste ano. Amém? Quem aqui quer atrair o favor de Deus sobre a sua vida? E o Senhor tem falado comigo um texto muito conhecido, que eu quero compartilhar aqui nessa noite. E é um texto que tem falado comigo há alguns dias. E a palavra de Deus ela é tão poderosa, que mesmo aquilo que a gente já conhece, e nós muitas vezes já lemos, e até já pregamos e ministramos, ao ler novamente a palavra, Deus começa a falar novamente conosco, e mais coisas e mais coisas. Então eu quero te dizer, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de revelação da palavra de Deus. E eu espero que nessa noite você possa receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida neste ano de 2024. Amém? Então abre lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Eu estava meditando já nessa semana sobre esse texto. E o que me chamou a atenção em primeiro lugar é que tem aqui uma condicional que diz se, diga se. E eu fiquei pensando, e se ele não fizer? E se ele não guardar? E se ele não edificar? Então, se existe uma condicional aqui, é que provavelmente há situações em que ele decide não fazer. E eu fiquei pensando, Senhor, como eu posso atrair teu favor para que tu não deixe de fazer aquilo que nós precisamos que o Senhor faça? Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor nos guarda, mas aqui é um salmo que nós temos que prestar atenção. Esse salmo aqui foi escrito por Salomão, e a Bíblia diz que antes de Salomão não houve mais sábio, e depois dele não haverá também. Então o homem mais sábio da terra, que já passou pela terra, escreveu essas palavras. Se, então eu quero te dizer, meu irmão, se a bênção do Senhor estiver sobre a tua casa, as coisas mudam. Se o favor do Senhor for atraído na tua vida, você vai receber muito da parte dele. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu estou debaixo da graça. E uma das definições de graça é favor imerecido, sim. Mas nós sabemos que mesmo debaixo da graça, tem vezes que nós, por causa das nossas negligências ou pecados, nós ficamos sem graça. Né? Então, se o Senhor decidir colocar a mão na tua vida nesse ano, você vai ver milagres sobrenaturais. Se o Senhor decidir fazer algo na tua casa, você vai provar as transformações que há muito tempo você está aguardando. Se o Senhor colocar a mão dele nas tuas finanças nesse ano,
as tuas finanças prosperam. Se o Senhor colocar a mão na tua família, os impasses, os desafios, aquilo que você está lutando, você vai vencer. Agora, nós vemos aqui neste salmo 3 partes, que ele deixa claro. Primeiro, fala de edificação. Edificação de uma casa. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus, edificação de Deus na terra. Nós como igreja, se o Senhor edificar a casa física, ela vai prosperar, amém? Está dizendo aqui, se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar, todo o trabalho que é feito na casa será em vão. Não haverá pão, mesmo que você levante de madrugada, que você vá dormir tarde, não haverá pão. E quando a Bíblia fala de pão, ela está falando de provisão para as nossas vidas. Quando a Bíblia fala de pão, ela está falando daquela provisão sobrenatural que vem sobre o homem. Então ele está dizendo, se Deus colocar a mão na tua vida, haverá provisão. Se Deus edificar a tua casa, não será em vão todo o trabalho que você fizer. Então, não significa que as bênçãos caem do céu sem motivo nenhum. Não, o nosso trabalho é trabalhar. A nossa parte é realmente trabalhar, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Mas a bênção de Deus vem sobre o trabalho que nós exercemos, que nós executamos aqui na terra. Agora, há um sentido espiritual sobre esse texto também. Não se fala só sobre a casa terrena, sobre o trabalho terreno, mas também um sentido espiritual de nós como edifício de Deus, como edificação de Deus. Se Ele colocar a mão em nós, nós cresceremos, nós seremos edificados. Quem já ouviu a expressão, essa palavra foi muito edificante? Quem já ouviu essa expressão? Esse cântico edificou muito a minha vida. O que é isso? É que você está sendo edificado constantemente. Agora, Deus está falando aqui, através de Salomão, o seguinte, mesmo nas questões pessoais, mesmo na tua identidade, se o Senhor não edificar a tua vida, pode ser que todo trabalho seja em vão. Então nós dependemos da graça de Deus sobre nós nesse ano, para que sejamos edificados por Ele. Amém? E que não seja inútil o nosso levantar cedo, que não seja inútil o nosso repousar tarde, e comer o pão que sobre esforço, sobre penosamente, como o texto diz, que nós granjeamos. Queridos, trabalhar não é pecado. Ou trabalhar não é maldição. A maldição que entrou no mundo não foi o trabalho, foi transformar os trabalhadores com a mentalidade de empregados. Mas essa foi a maldição. Mas o trabalhar não é maldição, porque Deus trabalhou 6 dias. Antes do pecado entrar no mundo, Deus trabalhou. E trabalhou 6 dias para construir tudo que nós vemos aqui, tudo que há nessa terra. Céus e terra Ele formou. Amém? Então nós temos que trabalhar, mas o favor de Deus vai se manifestar no nosso trabalho, naquilo que você colocar as suas mãos, você vai prosperar. Assim como José na casa de Potifar, onde ele colocava as mãos, prosperava. Amém, queridos? Você recebe isso no seu coração? Eu profetizo que nesse ano o teu trabalho vai render. Profetizo que nesse ano Deus vai colocar a mão no teu trabalho e você vai ver o fruto do teu penoso trabalho, em nome de Jesus. Seja ministerial, seja o teu trabalho que você granjeia, o pão de cada dia, seja o trabalho que você faz na tua faculdade, nos teus estudos, naquilo que você investe o seu tempo, Deus vai prosperar em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Ele fala de um segundo ponto.
ele fala de segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra está dizendo aqui que se o Senhor não colocar a mão sobre nós, a nossa segurança terrena, ela não é suficiente. A nossa segurança nessa terra não é suficiente. Claro que nós temos que trabalhar para ter segurança. Eu não estou dizendo que você não tem que arranjar um trabalho que te gere, por exemplo, previsibilidade de ganho. Isso é segurança. Eu não digo que você não deva colocar a chave e trancar a sua porta à noite da sua casa. Amém? Você não vai deixar a sua casa com as janelas abertas na madrugada, nem a porta aberta. Sim, você vai cuidar para que o ladrão não entre. Sim, você vai trancar o portão do teu pátio ali para o ladrão não entrar. Vai colocar alarme. Aqui na igreja nós trancamos as portas, nós temos alarme, graças a Deus. Temos tudo isso, por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Porém, nós sabemos que a nossa confiança, sobretudo, está no Senhor. Tem gente que tem umas teorias assim, ó, crente não precisa fazer seguro de carro. Tem que fazer, meu irmão. E eu não sou vendedor de seguro. Tem que fazer. Eu faço e já tive que usar algumas vezes. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Esse prédio tem seguro. A sentinela, o guardar, a contingência, tudo está previsto, tudo existe. Porém, nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor. Mesmo que nós tenhamos que usar desses dispositivos aqui na terra, nós sabemos que, sobretudo, a nossa confiança está no Senhor. Por isso, nós precisamos do favor do Senhor para guardar nossa família, para guardar nossos filhos. Hoje, nessa madrugada, nós fomos levar a Bruna no aeroporto, que ela voltou para São Paulo, só essa semana, num treinamento de uma semana sobre adoração. Minha filha está investindo muito em conhecimento nessa área. E quando eu deixei ela lá, nós abençoamos, oramos. E quando eu saí, voltei para casa e eu conversei com o Senhor, disse assim: Senhor, guarda minha filha mais uma vez. Guarda, porque ela foi de avião até Curitiba. Graças a Deus o avião não caiu, né? Que pai sempre fica preocupado com essas coisas, né? A gente está acostumado a ir para lá e para cá, mas quando é um filho da gente que vai andar no avião, a gente fica preocupado. Será que esse avião vai cair? Não, não vai, em nome de Jesus. O avião não caiu. Depois, ela foi de carro com uma colega, pastora, lá de Curitiba até São Paulo, passando pela serra ali, paranaense, é uma serra perigosa. Eu disse assim: Senhor, guarda na estrada, Senhor, coloca os teus anjos ao redor. Então, nós estamos sempre dependendo do cuidado e da proteção do Senhor. Ele é quem nos guarda. Diz: o Senhor é quem me guarda. Se Ele não te guardar, não adianta a sentinela, não adianta toda a vigília, não adianta nada. Você vai fazer as tuas contingências, vai se preparar, vai fazer a tua parte, mas vai crer também que o Senhor é que te dá segurança. Amém? Você está entendendo isso? O Senhor é quem vai te dar segurança. E na terceira parte desse salmo, ele fala sobre a questão dos filhos. Eu estava vendo hoje a Dani, que chegou com a Maria Helena. Cadê a Dani? Está lá no cantinho. Conheci a Maria Helena hoje. Falei para ela: herança do Senhor são os filhos. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Né? Então não tenha medo, viu? Pode encher sem medo. Se o Senhor der, cuida, cria. Amém? Mas a Bíblia também fala algo assim, ó: o fruto do ventre é o seu galardão. Galardão é recompensa, diga recompensa. Então, é interessante que Salomão comece esse salmo falando de edificação,
Depois ele começa a falar de segurança e agora ele está falando de herança. Diga, herança. A tua herança é o Senhor. Mas a Bíblia está falando aqui também que herança do Senhor são os filhos. E o fruto do ventre é a recompensa. Por que recompensa? Recompensa daquele que coloca sua confiança no Senhor. E vive debaixo de uma aliança com Deus. Gente, quantos milagres, né? Eu estava... Posso falar aqui, Fernando? Aquele dia que a gente conversou no cantinho ali. Quando nós celebramos a festa de Hanukkah, nós comemos o nosso sonho. Quem lembra disso? E o Fernando falou para mim no cantinho assim, no ano passado eu comi meu sonho, que era ter filho. Né? Foi isso, né? Que era ter um filho. E veio a Maria Helena esse ano. Que milagre! Quantos anos esperando? Quantos anos aguardando? Quantos anos a Sheila esperou, né, Sheila? Também o Juliano. Quantos anos? Mas Deus foi fiel na promessa? Foi. Apesar de tudo dizendo que não, a última palavra não é do médico, a última palavra é do Senhor. E quando o Senhor diz que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é galardão, creia nisso, porque isso é uma verdade que está sobre as nossas vidas. Se você recebe, diga, eu recebo. Agora, os filhos não são só filhos. Tem gente que deu uma risadinha aqui, eu acho que vai ter mais gente com filhos esse ano. Estou sentindo que entrou uma unção aqui. Vou dizer um negócio aqui, ó. Quando Ana ficou sabendo, quando o profeta liberou a palavra para Ana, o que ela fez? Ela foi correndo lá fazer alguma coisa. E aí veio Samuel. Bom, deixa para lá então. Olha só. Então, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o galardão. Então, é uma herança, mas também é uma recompensa por causa da aliança, porque o fruto do ventre, ele só acontece debaixo, ou deveria ser somente debaixo de uma aliança. A aliança que nós temos com Deus, ela nos gera recompensas. Se você ler Apocalipse, você vai ver que Deus tem galardão para aqueles que vencerem. As 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse fala, ao que vencer, aí apresenta um galardão, por exemplo. Um deles, de modo nenhum, riscarei o seu nome do livro da vida. Isso é uma grande recompensa, viu? Se ele riscar, você está ferrado, meu irmão. Mas assim, isso é uma grande recompensa. Outra recompensa, ao que vencer, darei a coroa da vida eterna. Então, amados, a recompensa faz parte da metodologia de Deus. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. É assim que a palavra nos ensina. Então, Deus vai recompensar aqueles que buscam a sua face, a sua presença. Agora, preste atenção numa coisa, não viva só buscando coisas. É lícito pedir coisas para Deus? É lícito, não tem nada errado. A Bíblia diz em Mateus 7,7, pedir, dar-se-vos-á. Se você está com dificuldade, por exemplo, está com problema no casamento, pede. Porque aquele que pede, recebe. Se você está com um problema financeiro, precisa ganhar mais dinheiro, pede para Deus, não tem problema nenhum nisso. Mas não baseie a tua fé nisso somente. Nós temos que aprender a buscar a face de Deus. E não somente a mão de Deus, não somente o favor de Deus. Mas a face, buscar a face é buscar conhecer Deus. É buscar ter relacionamento com Deus, apesar das coisas, apesar daquilo que Ele pode fazer por nós. Então, eu quero nessa noite, te incentivar a, em 2024, você buscar ter um relacionamento com Deus. Buscar a sua face. Buscar a sua presença, aprender a conhecer o Senhor. E para isso, você vai ter que dedicar parte do seu dia para isso. Seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora,
1 hora, tanto faz. Comece com pouco, mas comece. Amém? Se você começar, você vai ver que você vai tomar gosto e aí você vai aumentando gradativamente o prazer de estar na presença do Senhor. Isso é tão falado, mas é tão pouco praticado. Nós já ensinamos isso muitas vezes, mas poucas pessoas praticam. E eu quero te desafiar a, nesse ano de 2024, não ser um ouvinte negligente, como a palavra fala em Tiago, mas ser operoso praticante, ou seja, uma pessoa que consegue colocar em prática aquilo que é falado, aquilo que é ensinado. Queridos, quando o Senhor coloca a mão sobre nós, ou estabelece o favor, Ele estabelece recompensas na nossa direção. O que Deus mais quer é repartir herança com seus filhos, porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Vocês lembram daquela música? Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós temos acesso a essa herança. Temos acesso a tudo aquilo que Ele derramou sobre nós. E eu creio que nesse ano não vai ser diferente. Esse ano vai ser um ano poderoso. Amados, o que é um culto de dedicação? Um culto de dedicação é um culto que nós renovamos alguns votos com o Senhor. Renovamos alguns votos no sentido de santificar as nossas vidas para o ano de 2024. Diga, dedicação é igual a santificação. Santificação é igual a separação. Separação para Deus. Todos os utensílios do templo de Jerusalém eram dedicados, eram separados para o Senhor. Isso significa que eles não poderiam ser utilizados em outra coisa, senão no próprio templo. As vestes sacerdotais que os sacerdotes utilizavam, elas eram para ser utilizadas no serviço religioso da época, do judaísmo. Elas eram separadas. Eles não podiam comer pizza com ketchup com aquelas vestes. Eles não poderiam ir na pizzaria ou comer um X. Não, aquela era para usar no serviço, no ofício sacerdotal. Todos os instrumentos, todos os artefatos do templo, tudo aquilo era separado, porque era consagrado, santificado ao Senhor. Inclusive, não só os artefatos, mas o próprio sacerdote. Na fronte do sacerdote tinha uma coisa chamada mitra. E na mitra tinha uma inscrição de ouro dizendo santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor significa você é um homem separado ao Senhor. Se nós formos ler o livro de Levítico, nós vamos ver uma série de leis, mas também vamos ver várias inscrições dizendo santidade ao Senhor, um apelo para santificação, um apelo para santidade. Por exemplo, sede santo, porque o Senhor é santo. Então, por Ele ser santo, você hoje tem legalidade para ser santo também, como Ele é. É uma recomendação para aqueles que eram separados ao ofício do Senhor. E a igreja hoje, nós não somos a tribo de Levi, ok? A não ser que você seja um judeu e você saiba que você é de uma tribo sacerdotal, como a de Levi, né? Da tribo sacerdotal. Mas nós hoje somos sacerdotes, somos raça eleita, sacerdote real, geração santa, amém? Então nós não somos uma tribo, mas hoje nós somos a igreja do Senhor, e vivemos debaixo desse princípio de buscar santidade ao Senhor. Então, quando nós falamos de um culto de dedicação, nós falamos de um culto de santidade.
um culto em que nós nos santificamos e declaramos separação ou dedicação do ano de 2024 ao Senhor. Todos nós levantamos a mão dizendo: queremos que o Senhor edifique a nossa casa, queremos que o Senhor nos guarde, queremos a nossa herança, queremos o fruto do galardão, amém? Para isso, precisamos nos consagrar a Ele. Para isso, precisamos nos santificar a Ele. Amém, queridos? Agora, como começa essa santificação? Como começa? Como inicia isso? E aí eu quero ler com vocês, em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos que, quando a Bíblia fala em dedicação, no Antigo Testamento, ela fala de ofertas de dedicação. Aqui no Novo Testamento, a ênfase não é tanto a ofertas materiais somente, mas é principalmente a oferta integral de você ser o próprio sacrifício vivo diante do Senhor. Ele está dizendo aqui, você deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo diante dele. Isso é o vosso culto racional. Gente, o que é culto racional? O culto racional é o culto que nós cultuamos a Deus, sim. Tem a ver com o nosso espírito, sim. Tem a ver com as nossas emoções, sim. Mas tem a ver com a nossa consciência, a nossa razão, de que Ele é o Deus a quem nós servimos e que nós devemos honrar, devemos agradecer, ser gratos a Ele por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Nós não oferecemos o nosso culto racional a Ele, ou o nosso corpo como sacrifício vivo, para algo que Ele irá fazer somente, mas principalmente por aquilo que Ele já fez, que também vai resultar naquilo que Ele irá fazer em nossas vidas. Agora eu te pergunto, Deus te guardou nesse ano de 2023? Sim ou não? Quem se sentiu guardado? Quem percebeu que o Senhor edificou a tua casa? Você foi edificado? A tua família foi edificada nesse ano de 2023? A tua fé foi edificada? Os teus filhos foram abençoados nesse ano de 2023? Te pergunto, faltou desafio? Não. Deus não está prometendo aqui a ausência de desafio. Mas Ele está prometendo que você, ao conhecer a vontade dEle, ao se entregar, ao estar presente no culto racional que Ele estabeleceu para a tua vida, se você estiver ali por inteiro, se colocando como oferta no altar do Senhor, o que Ele promete é que o teu entendimento vai ser renovado e você vai conhecer uma vontade que é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Então não se trata, meus amados, somente de nós termos um benefício pessoal em nossas vidas. Um benefício porque somos crentes, porque queremos a bênção, porque queremos a família guardada, porque queremos a casa edificada, os filhos à nossa mesa sendo abençoados. Não se trata disso somente, mas Deus tem algo mais profundo para as nossas vidas, que é a sua vontade. A partir do momento que eu faço essa oferta diante dEle, a minha própria vida, como sacrifício vivo, ou seja, ninguém vai precisar ir para a cruz, literalmente, mas vai precisar carregar a sua cruz, que significa abrir mão do pecado,
abrir mão do pecado, renunciar ao pecado. Sim, isso vai precisar. Mas o teu culto racional envolve você fazer uma entrega viva a Ele, dizendo assim: aqui está minha vida, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a minha vontade é para o meu Senhor. A partir do momento que nós compreendemos isso, igreja, nós começamos a renovar as nossas mentes. Porque o problema do homem é que muitas vezes ele não entrega o que Deus pede. E isso acaba limitando a entrega daquilo que Deus quer te entregar. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer provar disso na sua vida? Você quer conhecer a vontade que é boa, que é perfeita? Pastor, minha vida está tão difícil, você pode perguntar. E eu te pergunto, você está vivendo a vontade perfeita de Deus ou não? Não tem estratégia humana que vai mudar algo que é basilar na palavra de Deus. Não há estratégia humana. A partir do momento que nós buscamos conhecer essa vontade que é boa, perfeita e agradável, que entregamos a nossa vida como sacrifício vivo no altar, nós vamos viver o melhor dessa terra, meus irmãos. E aí eu quero te alertar, para que você não passe o ano inteiro tentando obter de Deus respostas rápidas, respostas fast food, né? Tudo rápido. Não, eu preciso pagar essa conta, então eu vou orar aqui. Eu sei que você tem que orar quando estiver nessa situação. Mas a tua vida espiritual não pode estar sendo baseada nisso. A tua vida espiritual não pode se basear numa dificuldade de relacionamento que você tem com o seu marido ou com a sua esposa. Sim, você precisa orar sobre isso. Mas a tua vida não pode estar baseada nisso. A tua vida não pode estar baseada em dificuldades da tua vida profissional. Ou até ministerial. Nós não podemos nem colocar o ministério na frente de Deus. Nossa vida com Deus deve estar baseada numa entrega pessoal, sacrifício vivo, culto racional e busca do conhecimento, da transformação da mente, da renovação do entendimento, para conhecer essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer isso? Sim ou não? Amém. Culto de dedicação, então, é quando nós renovamos para o ano esse voto diante de Deus. De estarmos nos santificando nesse ano. De estarmos buscando uma entrega pessoal nesse ano. De estarmos buscando fazer a vontade dEle, conhecer a vontade dEle. Mas eu quero dizer para vocês que o sacrifício, a entrega, ela passa de uma entrega pessoal, mas também passa pela entrega da nossa confiança. E quando eu falo confiança, a palavra confiança vem da raiz de confinança. Você sabia disso? Confiança vem da raiz de confinança. Então, quando nós dedicamos ao Senhor, nós dedicamos a nossa vida e dedicamos aquilo que temos, aquilo que somos e aquilo que temos, e também aquilo que fazemos. Diga, aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo que fazemos. Assim nós nos dedicamos integralmente ao Senhor.